Bom dia, queridos, paz do Senhor. Eu espero que você esteja bem, eu espero que a sua família esteja bem, eu espero que esse seja um dia glorioso na dependência e na presença de Deus. Eu espero que a gente viva o melhor do Senhor todos os dias da nossa vida. Paz do Senhor, né? Os irmãos estão chegando, graças a Deus. Eu espero que o Senhor resplandeça sobre você. Eu espero que hoje você possa receber mais do Senhor, muito mais do Senhor, porque o Senhor sempre tem mais. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. E nós vamos orar para começar o nosso devocional de hoje. Pai, muito obrigada por esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez e por isso nós estamos alegres. Eu quero pedir que o Senhor se revele a nós neste dia, para que nós possamos entender que nós temos tudo que precisamos quando estamos no Senhor. Muito obrigada por todos os meus irmãos. Muito obrigada, Senhor, pela tua provisão. Muito obrigada, Pai, por todos os milagres que o Senhor vai operar na nossa vida hoje. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como todos já sabem, nós estamos essa semana, num devocional. No primeiro dia, a gente falou sobre aprendendo a olhar a majestade de Deus. No segundo dia, a Livinha está aqui. Tudo bom, Livinha? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, amores. Bom dia. No primeiro dia, nós estávamos aprendendo a olhar a majestade de Deus. No segundo dia, nós aprendemos como viver o reino de Deus no nosso coração, no princípio da oração. E hoje, o título do nosso devocional é A Palavra, a Obediência e a Provisão, Quando a pastora Lívia e o pastor Evandro me convidaram, era para a gente compartilhar. Nós tem um irmão que está pedindo oração, nós vamos orar por você, irmão, em nome de Jesus, tá bom? Pode aquietar o seu coração, nós vamos orar por você. Para compartilhar sobre princípios da vida devocional, E aí nós estamos na maior oração devocional, que é a oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos para o versículo 11, Mateus 6, versículo 11. Mas antes de ler o versículo 11 de Mateus 6, eu quero dizer que tudo que o Senhor Jesus faz na nossa vida é através da fé. Quando o Senhor Jesus ensinou a oração, o princípio da oração do Pai Nosso para os seus discípulos, e em cada versículo tem um princípio muito fundamental, que é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando o Senhor Jesus ele fala que nós vamos entrar na presença dele através de ação de graças, é porque ele sabe que muitas vezes a nossa alma está atribulada. E quando nós damos ação de graças, a ação de graças gera fé no nosso coração. No segundo princípio que nós aprendemos, que era vivendo o reino de Deus no nosso coração, quando você ora para que o reino de Deus seja implantado na sua vida, na sua família, nas suas necessidades, isso também vai aumentar a nossa fé, para que a gente conquiste tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E hoje nós vamos falar da palavra, da obediência e da provisão. Vamos ler Mateus 6, versículo 11. Diz assim a palavra: o pão nosso
de cada dia, dá-nos hoje. Aleluia. O Senhor Jesus, aqui Ele nos ensina o princípio de fé da suficiência de caminhar em Deus. E esse versículo hoje talvez seja o versículo mais significativo para essa crise que nós estamos atravessando. Nós estamos em isolamento social por conta da tragédia da pandemia do coronavírus. E todo mundo sabe que depois que passar a pandemia, nós vamos viver um período muito difícil da economia do nosso país. O mundo inteiro está mergulhando numa crise econômica. Pessoas estão sem trabalho, pessoas estão sendo demitidas, pessoas estão perdendo o seu emprego, perdendo o seu sustento. As demissões estão acontecendo em massa. Todas as previsões da economia estão muito pessimistas. Então, quando a gente olha o jornal, quando a gente olha as notícias em relação à economia, o que nós entendemos vem um período sombrio sobre as nossas vidas. Em relação a isso, todo mundo está sendo desafiado a um desafio, a viver esse desafio. Todas as pessoas estão sentindo isso na sua própria pele, em maior ou em menor grau. Só que eu quero dar uma boa notícia, porque a palavra de Deus é a boa notícia. O pão nosso de cada dia é o pão que desceu do céu, Jesus Cristo de Nazaré. O pão nosso é a nossa suficiência, porque aquele que está em Cristo tem todas as coisas. Porque a nossa suficiência é a fé no sobrenatural de Deus. Então eu quero te dar uma palavra de fé no teu coração esta manhã. Que se a sua dependência está em Deus, Deus vai te sustentar nesse momento de deserto. Assim como o Senhor Jesus se manifestou no deserto através do maná, que era tão pequeno, o tamanho de um grão de coentro, mas era doce porque tinha o sabor de mel. Da mesma forma que Jesus sustentou o povo israelita no deserto, na fuga do Egito, o Senhor nos sustenta hoje. Porque da mesma maneira que ele caía do céu para sustentar o povo, ele veio do céu e morreu na cruz para nos oferecer toda a provisão que nós precisamos. A provisão espiritual e a provisão natural. Porque ele é a própria palavra que desceu do céu. E é isso que te garante que nesse momento de deserto, que talvez você não tenha o dinheiro para pagar o seu aluguel. Talvez você não tenha o dinheiro para pagar um colégio do seu filho. Talvez você não tenha o dinheiro para comprar a sua cesta básica. Talvez você está desempregado há algum tempo. Ou talvez você esteja perdendo o seu emprego. Ou talvez a sua empresa esteja fechando. Mas eu quero, como profeta do Senhor, esta manhã, eu quero dizer que o pão continua vindo do céu. O Senhor Jesus, Ele continua chovendo a provisão nas nossas vidas. Porque a nossa fé não está nas circunstâncias. O Senhor tem nos chamado a viver olhando para Ele. Por isso Ele ensina, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se preocupe, meu filho, em orar pelas suas necessidades de hoje. E é isso que nós vamos orar. Na época que o maná caía sobre o deserto, os israelitas só podiam pegar a quantidade de pão para aquele dia. Se eles guardassem para o dia seguinte, o maná mofava. A única exceção era o sexto dia,
Porque no 7º dia eles não podiam pegar o maná, eles tinham que descansar. Mas todos os outros dias, se ele pegasse o dobro do que ele precisava, o excedente mofava. Então, o que Deus está falando é que eu sei, o Senhor está falando isso para nós, eu sei aquilo que vocês precisam. Não se preocupe com o excedente. Peça para mim aquilo que você precisa hoje. Porque todo o excesso, ele traz mofo, ele traz apodrecimento. Significa que quando a gente tem muito mais do que a gente precisa, a gente deixa de confiar em Deus. Vocês estão entendendo esse princípio? Então que em nome de Jesus venha a revelação no seu coração. Que se você exercitar esse princípio de orar aquilo que você precisa hoje, o Senhor vai fazer o seu milagre hoje. Não se preocupe com o excedente, porque todo o excesso gera mofo, todo o excesso gera preguiça espiritual, todo o excesso diminui a nossa dependência do Espírito Santo de Deus. E se você é um filho de Deus, faz parte o aprendizado de depender da suficiência de Deus. E antes da gente orar, eu quero compartilhar uma história. Porque hoje a revelação vai vir através da palavra, da obediência e da provisão. Por isso que eu quero ler a palavra de Deus. Uma história que está no 1º livro dos Reis, no capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 16. Conta a história de uma viúva. Diz assim a palavra de Deus: a viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo a Elias: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, Elias, e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: viva o Senhor teu Deus, que nem bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, preste atenção, querido, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Aleluia. Então o Senhor me traz aqui esta manhã como profeta de Deus na sua vida. Pega o pouco que você tem, faz um bolo, consagre ao Senhor, obedeça ao que Deus tem falado hoje
E aí vai se cumprir na tua vida aquilo que Deus fala. A farinha da panela não se acaba e o azeite da botija não falta, até que volte a chover sobre a terra. E no nome precioso de Jesus, esse é o princípio de hoje, que nós vamos orar pela palavra de Deus. Se nós obedecermos aquilo que o Senhor tem nos pedido, se nós obedecermos aquilo que o Senhor está liberando, Ele está falando. Nessa época não chovia em Sarepta, na região de Israel. Ficou 3 anos sem chuva. Significa uma crise econômica muito grande, porque nesta época as pessoas dependiam da agricultura. Da mesma forma que está acontecendo hoje por conta do coronavírus. É um tempo que acabou a chuva. A chuva fala de provisão. Os céus estão se fechando. Mas existe uma palavra profética sendo liberada pelo próprio Deus, que é: pega o que você tem hoje na tua mão, consagra a mim, dê graças, ofereça a mim, porque Elias, ele representava o próprio Deus. No Antigo Testamento, o profeta representava o próprio Deus. E aí Deus está ensinando para essa mulher: pega um pouco de farinha que você tem, antes de você fazer alguma coisa, entregue para mim, consagre para mim, dê graças e faça aquilo, porque um milagre vai acontecer quando você tiver a atitude de obedecer aquilo que Deus está liberando através da palavra de Deus. E ele comeu junto com ela. Significa o quê? Que Deus está com você nessa crise econômica. Deus está com você nessa crise do coronavírus. Deus não nos abandonou. Deus está conosco. Deus está na nossa casa. Deus está na nossa botija. Deus está na nossa despensa. Deus está conosco. Ele apenas diz: consagre o que tens hoje, mesmo que seja pouco, consagre a mim, divida comigo, porque você vai ver o milagre acontecer. E é sobre isso que nós vamos orar. Obedeça a palavra. Obedeça a palavra. E a provisão de Deus vai se manifestar através da obediência. E durante esse tempo que não tem chuva, o Senhor vai multiplicar o teu azeite. O Senhor vai multiplicar a tua farinha. Você ainda vai alimentar pessoas que depende de Deus, com o pouco que você tem. Deus vai multiplicar como Jesus multiplicava o pão, como Jesus multiplicava os peixinhos, porque Ele é o próprio pão que desceu do céu. Ele vai multiplicar até que a crise econômica passe, até que a chuva volte, para que a nossa terra produza a colheita, e a colheita abundante. Por isso, não temas, apenas obedeça, consagre aquilo que você tem, mesmo que seja pouco, ao Senhor. Alimente o povo de Deus e aguarde com fé a providência do Senhor. Então vamos orar? Vamos orar. Pai, muito obrigada pela tua palavra. E nós nos colocamos, Senhor, diante do Senhor, para clamar, Senhor, pela necessidade de provisão da tua igreja. Pai, neste tempo de escassez, nesse tempo em que a crise econômica ronda a vida de todos nós por conta da pandemia, eu quero, Senhor, declarar no nome precioso de Jesus, como Elias declarou para a viúva de Sarepta: a farinha da panela não se acabará na vida dos meus irmãos, e o azeite da botija não faltará, até que volte o Senhor a dar a chuva sobre a terra. Então, neste tempo, Senhor, sustenta todos aqueles que não têm a provisão, Pai, para o amanhã, aqueles que só têm a provisão para o hoje. Faz um milagre, Senhor, multiplica
multiplica, Senhor, multiplica os salários, multiplica o seguro-desemprego, multiplica a ajuda que vem da tua igreja, multiplica a fé daqueles que estão sem fé no coração, Senhor, no nome precioso de Jesus, multiplica a estratégia, Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor, abre, Senhor, estratégias, Pai, para esse tempo de escassez, estratégias financeiras, Senhor, estratégias administrativas. Ensina, Pai, dá sabedoria a nós para multiplicar, Senhor, para administrar aquilo que tem chegado nas nossas mãos. Pode ser pouco, Senhor, mas a palavra garante que se nós consagrarmos o pouco que nós temos, o Senhor vai operar o milagre. A impossibilidade é a terra dos milagres. Por isso eu creio e eu declaro e eu oro, Senhor, derrama o milagre da provisão sobre a tua igreja no dia de hoje. Derrama um milagre, Senhor. Pai, eu quero dizer àqueles que têm o seu emprego, Pai, que o Senhor possa, Senhor, fechar as portas erradas, mas abre as portas certas. Pai, que o Senhor possa manter os empregos, que o Senhor possa abrir portas de emprego novamente, que o Senhor possa sustentar ministérios. Senhor, nós sabemos que existe uma crise generalizada, que o Senhor possa sustentar os ministérios, porque o Senhor é o Deus da obra, que o Senhor possa sustentar as empresas, que o Senhor possa, Senhor, dar sabedoria às autoridades, para que elas saibam gerir essa crise econômica da melhor forma possível. Pai, que o Senhor possa sustentar, Senhor, a dispensa da viúva, daquela pessoa que não tem de onde tirar, daquela pessoa, Senhor, que não tem de onde tirar, mas no nome de Jesus, esta manhã, abre os olhos dela, Pai, que todo medo caia por terra, que toda impossibilidade caia por terra e que venha, Senhor, a provisão do Senhor, a visão do Senhor. Aleluias, Pai, nos ensina mesmo, Senhor, através desse tempo, Senhor, de pouca chuva, na verdade um tempo de seca, Pai, a depender da tua provisão diariamente. E nós cremos, Pai, que o Senhor continua descendo do céu através do teu Espírito Santo e que o Senhor é suficiente para nos sustentar naquilo que o Senhor tem nos chamado. E para aquele meu irmão também que me pediu oração agora no início da live, que toda depressão da sua vida caia por terra, que toda morte espiritual, toda morte da alma caia por terra e que venha o renovo do Senhor sobre a sua vida no dia de hoje. E eu declaro a sua libertação na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Queridos, Deus abençoe. Continue meditando nesse texto, tá bom? E lembre-se que a palavra e a obediência garantem a provisão diária de Deus. Eu amo vocês em Cristo. Deus os abençoe. Um excelente dia e até amanhã. Paz. Paz.